Fala galera, aqui é Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo irei falar sobre a vitória do Grêmio sobre o Santos por 1-0 na Arena. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o fundamental era ganhar. O principal objetivo era ganhar. Seja jogando mal, seja jogando bem, não importa, tinha que ganhar. Se o Grêmio não tivesse ganho, estava instaurada a crise. Era pânico já. Aí a tranquilidade para trabalhar ia para o ralo. Então dá para dizer que foi a vitória do alívio, mesmo que temporariamente. Foi a vitória da tranquilidade momentânea, porém fundamental, essencial, e principalmente para o ânimo. Essa foi a vitória para dar moral. O Grêmio vencendo no primeiro jogo do Mano Menezes na Arena tem muito significado. Que não sofrendo gols foi melhor ainda. Uma vitória sem sofrer gols muda muito o ânimo dos jogadores. Eles precisavam disso. Uma vitória para ter tranquilidade para trabalhar e para melhorar o ânimo do grupo. Ainda mais, como eu disse, sem sofrer gols. Esse foi o primeiro ponto. Era fundamental ganhar. Atingimos o nosso objetivo. Agora falando sobre o jogo em si. Foi um jogo bem feio, tecnicamente fraco. Isso reflete muito onde Grêmio e Santos estão na tabela. O Grêmio tinha na sua válvula de escape o Kik e o Santos tinha o Soteldo. Mas mesmo as duas equipes atravessando um momento conturbado, o Santos, no primeiro tempo, jogou melhor que o Grêmio. Dá para se dizer que no primeiro tempo o Santos deu um banho de bola no Grêmio. Teve 10 finalizações contra 3 do Grêmio e uma posse de bola muito maior. Mas mesmo com todos esses problemas que o Grêmio teve no primeiro tempo, ele até deu umas escapadas. E em uma dessas escapadas, o Grêmio teve um pênalti vergonhosamente não marcado pela arbitragem. Sério, gente, eu desisto. Eu não sei o que o Grêmio precisa fazer para ter uma avaliação justa da arbitragem. A nossa torcida representou muito bem indo lá na sede da CBF, porque nada é justo com o Grêmio. Esse ano já é o segundo pênalti claríssimo que não é dado. E foi pênalti. Não adianta a CBF admitir depois que os pontos não voltam. No caso do Santos, não fez falta. Mas o do Grenal fez muita falta. Eu não sei o que precisa ser feito para os pênaltis serem marcados para o Grêmio. Toda hora um pênalti legítimo sonegado. Toda hora. A nossa torcida não aguenta mais. Indo até a sede da CBF, a torcida só está pedindo para serem justos. Ninguém quer regalia. Nós só não queremos ser roubados. Toda hora um pênalti legítimo não marcado. Um pouco desanima acompanhar futebol. A gente só continua acompanhando porque a gente ama muito o Grêmio. A gente adora ver o Grêmio jogar. Mas essas péssimas arbitragens fazem de tudo para revoltar o torcedor, para desanimar o torcedor. Bom, o futebol brasileiro tá a cara da CBF, né, gente? Isso explica muita coisa. Repito, contra o Santos não fez falta. Mas nós temos que reclamar sempre. Ganhando ou perdendo, sempre que fomos prejudicados, temos que reclamar. Uma hora eles vão ter que ser justos, apesar dessa entidade ter pouco ou quase nada de credibilidade. E agora voltando a falar do jogo. Primeiro tempo todo do Santos. Segundo tempo o Grêmio melhorou bastante. Não foi aquele futebol de encher os olhos, não foi nem até um bom futebol. Foi um futebol razoável, mas o Grêmio melhorou. Principalmente depois da entrada do Alisson. Ali começamos a ganhar o jogo. Sobre o Grêmio fazer uma grande apresentação, uma boa partida, eu acho que nenhum torcedor esperava isso. Todo torcedor esperava dificuldade. Até porque o Mano tem 2 semanas de trabalho, 2 semanas. Então ninguém esperava que ele já ia sair resolvendo todos os problemas do time em 2 semanas. Pelo contrário, todas essas dificuldades estão dentro do contexto. Estão total dentro do contexto. É 2 semanas de trabalho, gente. 2 semanas. E já tivemos a primeira vitória em casa com ele na Casa Mata. Ou seja, o primeiro jogo que ele fez demandante com o Grêmio, ele ganhou. E sem levar gols, vamos frisar isso, e sem levar gols, mesmo não apresentando um grande futebol. Então, como eu disse, eu já esperava todas essas dificuldades. O processo é gradativo. E pode-se dizer que o primeiro teste em casa o Mano passou. Agora eu vou falar aqui algumas escolhas do Mano que ele pode mudar para melhorar esse processo. Como citou um comentarista do jogo, uma hora o Cuéllar segurava muito a bola porque o Edenilson, o Cristaldo e até o Bright White não estavam dando opção. Esses 3 jogadores foram muito abaixo o jogo todo. O Cuéllar uma hora tomava algumas vaias para voltar a bola,
ou por segurar demais a bola, mas ele olhava e estavam todos os jogadores marcados. Esse trio em si fez uma partida muito abaixo. Edenilson, Cristaldo e Bright White se omitiram de uma maneira absurda do jogo. Não estavam participando do jogo, não estavam dando aquela intensidade. E eu falei que durante o intervalo seria necessário entrar o Alisson no lugar do Edenilson e o Monsalve no lugar do Cristaldo. Eu ainda queria o Arezzo entrando muito antes no lugar do Bright White, muito antes. Duas das mudanças que eu queria, o Mano fez. O Edenilson pelo Alisson e o Cristaldo pelo Monsalve. Essa aí estava muito na cara, gente. Essa aí chegava a ser óbvia. Como eu disse, eu ainda queria essa terceira, o Arezzo entrando bem antes no lugar do Bright White. Porque esses três citados por mim foram os que tiveram mais abaixo no primeiro tempo. Até a defesa estava bem organizada, com Serrote, Wagner Leonardo, Gemerson e Marlon. Estava bem postada. A qualidade deles tu pode discutir. Eu mesmo não quero mais o Gemerson no time, mas nessa partida ele estava tão bem postado que até um gol ele evitou. O Grêmio ficou devendo muito do meio para frente, principalmente esses três jogadores que eu disse. Não vou culpar o Cuejaro quando o meio-campo não dá opção, e o Dodge fez uma partida muito boa. O torcedor viu isso. Eu vou falar sobre isso depois. Então o Grêmio começa a ganhar o jogo quando essas duas substituições foram feitas. O Mano teve méritos? Teve. Mas ele consertou um erro que ele começou na escalação. O Monsalve não foi muito melhor que o Cristaldo, mas participou mais. Se eu não me engano, é ele que faz o pivô para o chute do Camilo. Ele estava com mais presença, ele estava se movimentando mais. E aquele pivô para o Camilo que chutou, bateu no jogador do Santos e sobrou para o Kik, o Gonçalves estava envolvido. Então, se ele não teve uma grande participação, ele teve uma participação direta. Já o Edenilson pelo Alisson, aí sim, ali foi da água para o vinho. Era outro jogador, apavorou a defesa do Santos. Na minha opinião, tem até que ser titular. Mostrou isso, não é de agora. Então, essa entrada do Alisson foi fundamental para o Grêmio ganhar a partida. As escolhas que eu falei que o Mano poderia ter iniciado com esses dois jogadores, Monsalve e Alisson. E o Mano até pode começar com o Bright White, mas se viu que ele ficou abaixo, troca. Troca. Não tem jogador insubstituível. Eu também não sei se o Arezzo aguenta tanto tempo. Tem mais essa questão. Quem sabe o Arezzo aguente menos. Mas independente disso, o Mano pode pensar em outra opção no lugar do Bright White. O André Henrique, de centroavante. Mas é isso, gente. Resumindo, é isso. Eu não esperava uma grande partida, porque eu sei o momento que o Grêmio passa. Eu sei que o treinador anterior não deixou nada, o Mano está reconstruindo do zero e ele tem 2 semanas de trabalho, 2 semanas de trabalho. Não vai se dar água para o vinho que o Grêmio vai mudar. Ele ter ganho a primeira partida que ele faz dentro de casa e sem tomar gols já foi um grande passo. Um grande passo. Jogar bem vem de forma gradativa, com mais treinos, deem tempo ao Mano. E esse é o gancho que eu vou aproveitar para falar aqui de outro tópico. Sério, eu gostaria que alguém me explicasse de onde vem essa paixão de parte da torcida do Grêmio pelo Quinteiros. Alguém me explica isso. Durante o jogo contra o Santos, eu estava vendo alguns gremistas comentarem: com o Quinteiros estava melhor. Ai, que saudade do Quinteiros. Na hora que eu escutei isso, eu pensei: quê? Como? Saudades do Quinteiros. Com o Quinteiros estava melhor? Olha, gente, eu nem sei o que dizer sobre um comentário desses. Mas eu vou tentar explicar aqui para alguma parcela da torcida quanto esses comentários são absurdos. Em primeiro lugar, gente, o Quinteiros teve 3 meses de trabalho. O Quinteiro teve 3 meses de trabalho contra 2 semanas do Mano. Contra 2 semanas do Mano. 3 meses contra 2 semanas. Coloquem na cabeça isso em termos de treinamento, o quanto faz diferença. Enfiem isso dentro da cabeça. Esperem o Mano ter 3 meses de trabalho. Aí sim faço o comparativo. Não venha dizer que o Quinteiro estava melhor, sendo que um treinador teve 2 semanas de trabalho e o outro teve 3 meses. Mas eu não vou ser tão burro e tão injusto de comparar um trabalho de 2 semanas com o de 3 meses. Ah, não vou mesmo. O Quinteiros iniciou o Brasileiro com uma vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. Depois ele perdeu por Ceará por 2-0. Depois ele perdeu para o Flamengo por 2-0. E depois ele perdeu para o Mirassol por 4-1. Em 12 pontos disputados, ele fez 3 pontos. Em 12. O Mano Menezes, com 2 semanas de trabalho,
Estreou empatando com o Vitória fora por 1-1 e ganhando do Santos na Arena por 1-0. Em 6 pontos, ele já fez 4. E alguém dizer que está com saudades do trabalho do Quinteiros? Que absurdo isso. Alguns torcedores dizendo que tem saudades de um cara que teve 3 meses para trabalhar e em 12 pontos pelo Brasileirão fez 3. Criticando o outro que com 2 semanas de trabalho, em 6 pontos disputados, fez 4. Nossa, gente, isso é surreal. É surreal. Eu vou falar para vocês uma coisa bem séria. Um tempo atrás eu estava conversando com alguns amigos gremistas. Todo mundo sabe que a torcida é meio dividida com o Renato. E um deles falou para mim: essa torcida aí eu acho que torce para treinador, não torce para o clube. Quando ele falou isso eu achei exagero. Porque eu pensei assim, não, mas o Renato ganhou alguns títulos, então até dá para entender algumas pessoas ainda gostarem muito do trabalho dele, acreditarem nele. Ele até fez alguma coisa que cativou essas pessoas. Ele até fez algumas coisas que deu motivos para essas pessoas falarem isso. E quando esse meu amigo disse isso, eu falei, não, tá exagerando. Acho que algumas pessoas defendem Renato pelos títulos. Se não fosse isso, acho que ele não teria tanto apoio. Falei para esse cara. Só que agora o que eu vi com o Quinteiros, que sem ter ganho porcaria nenhuma, tendo feito um trabalho pífio, um trabalho ruim, um trabalho desastroso, um trabalho horroroso, não deixou um mínimo de legado para o Mano Menezes, não deixou um mínimo de evolução. Umas pessoas dizendo saudades Quinteiros. Saudade de trabalho horrível. É isso mesmo. Como eu disse, o outro treinador eu até entendi algumas pessoas gostarem dele pelo que tinha ganho. Dava para entender. Agora, alguns torcedores dizer que tem saudades de trabalho ruim. Eu passei a concordar com esse meu amigo. Eu tô achando que uma parcela da torcida do Grêmio não torce pro clube, torce para técnico. É a coisa mais bizarra, bizarra, tu dizer que tem saudades do trabalho do Quinteiros. É a coisa mais bizarra. Sobre algumas pessoas dizerem que com o Quinteiros estava melhor, o que eu discordo veemente, esse eu já expliquei quase que desenhando, para esperarem o Mano ter o mesmo tempo que deram para esse projeto de treinador anterior. Porque é muito fácil dizer que com o Quinteiros estava melhor. Sim, 90 dias de trabalho, 2 semanas. Vai lá tu, milagreiro. Não é mais justo tu esperar 3 meses para julgar? É, pois é, né? Qualquer pessoa lúcida vê que o tempo de treinamento faz uma baita diferença e o Quinteiros não apresentou uma evolução em 90 dias. Quinteiros não apresentou uma evolução em 90 dias. O Mano já ganhou a primeira em casa, não sofreu gols, já fez bem mais pontos que o treinador anterior. E alguém vai me dizer saudades Quinteiros? Daqui a pouco vão estar com saudades do Thiago Nunes, eu acho. Acho que 2,21 vai estar uma maravilha. Gente, torçam pro Grêmio ou não torçam para técnico. É a coisa mais surreal que eu já vi alguém dizer que tá com saudades do Quinteiros. É surreal. Ou é um empresário dele, ou é um familiar. Um torcedor do Grêmio que não é. Ainda se o Quinteiros tivesse feito um trabalho bom. E o trabalho do cara foi terrível. Terrível. Alguém dizer que tá com saudades disso é surreal. Acho que deviam fundar o Quinteiros Futebol Clube. Clube bom para essas pessoas torcerem. É até um desrespeito com o humano isso, com o profissional. E com 2 semanas de trabalho ter comparação com um cara que teve 3 meses. Então meu primo de 15 anos sabe o quanto é uma injustiça esse tipo de comparação. Os caras devem dizer que o Quinteiro estava melhor. Por que será, né, meu amigo? Será que o Quinteiro teve mais que o Mano? Talvez zilhões de treinamentos a mais para aprimorar as ideias dele, né? E mesmo assim não aprimorou porcaria nenhuma. Então o que eu peço, gente? Sem amores por treinador ruim e sejam justos com o Mano Menezes. Quinteiros teve a chance dele, teve o tempo dele e foi um dos piores trabalhos que eu já vi pelo Grêmio. Repito, um dos piores trabalhos que eu já vi pelo Grêmio. O outro treinador, com 2 semanas, eu tenho uma perspectiva bem maior de evolução. E aproveitando tudo que eu disse isso sobre o Quinteiros, até o Guto Peixoto alfinetou ele. Ele disse que com o Mano as coisas ficam mais fáceis de evoluir, porque o Mano se adapta aos jogadores.
Com o Quinteiros eram os jogadores que iam se adaptar a ele. Bingo. Bingo. É esse o ponto. Quinteiros, além de trabalho pífio, era um cabeça dura. Alguém que passou o limite da convicção para a teimosia e depois para a burrice. Parabéns, Guto Peixoto, me representou nessa. Se eu pudesse, eu teria dito isso na cara do Quinteiros, ainda quando ele estava no Grêmio. É ele que tem que se adaptar ao plantel que a gente tem, não o plantel se adaptar a ele. Ele fez tudo errado. E tem torcedor que tem saudade. Sensacional. E agora eu vou falar o meu top 3 de melhores jogadores em campo contra o Santos. Muitos elegeram o Kiki pelo gol, mas eu vou no Alisson. O Alisson ele era muito mais incisivo que o Kiki. Não que o Kiki não estivesse sendo. O Kiki foi desde o primeiro tempo nosso principal jogador. Mas o Alisson entrou com um ímpeto muito grande. Se tu colocar o ímpeto do Kiki, que já foi bom no primeiro tempo, e colocar o ímpeto que o Alisson entrou no segundo tempo, eu achei o Alisson com bem mais intensidade e que o Grêmio começou a ganhar o jogo ali. Tanto que o gol saiu quando ele começa uma jogada. Merece, titular, joga muito esse guri, sabe chutar. Então, para mim, o melhor em campo foi o Alisson. E em segundo, o Kik. Não adianta, é o nosso melhor jogador. Várias e várias partidas ele já terminou com o melhor em campo. Tá jogando demais. Acho que podemos ter um ponta confiável desde o tempo do Cebolinha. Tivemos o PP, Ferreirinha, Pedro Rocha. Ferreirinha um pouco mais contestado desses que eu citei. Mas em nível técnico, de qualidade, o que está fazendo eu não sentir falta do Cebolinha. Uma pena que, como diz, está num processo de reconstrução. Mas o que num time entrosado ia fazer um estrago. E se tudo der certo, o Grêmio vai entrosar logo esse time. Vamos ter um padrão de jogo e o Kik vai jogar ainda mais. Segundo melhor em campo, Kik Oliveira. E o terceiro melhor em campo, o Dodge. Surpreendeu bastante. Está marcando bem. Passou uma segurança para frente da zaga. Pode ver, o Cuejar que reclamaram de estar meio perdido, não fizeram essa mesma reclamação do Dodge. Porque o Dodge foi muito bem. Vocês lembram, eu falei nesse vídeo aqui, ó, que a única notícia boa desse jogo tinha sido o Dodge. Que os times do Mano se caracterizam por ter um bom volante. Me lembrou muito 2006, 2007 do Mano. Sim, tinha o Tcheco, que era o cérebro do time. Mas tinha dois volantes muito bons, que era o Diego Souza e o Lucas Leiva. O Mano sempre teve essa característica de bons volantes no time. O estilo do Mano sempre fez um volante ficar muito em evidência. E pode ver, o Dodge estava até embaixo, tanto com o Renato quanto com o Quinteiros. Tinha torcedor pedindo ele fora, e ainda querem, eu acho. Esse é o principal jogador que o Mano está recuperando nessa reconstrução. E não estou surpreso porque, como eu disse, os times dele sempre tiveram bons volantes. Eu espero também que volte o futebol do Vila junto. Se o Vila jogar junto com o Dodge, vai ser perfeito. Pode até ser o futebol do Cuejar também, que também tem muita qualidade, mas ainda não se encontrou. Mas se o Mano começar a ajeitar esses volantes, ele ajeitou o Dodge, que na minha opinião tem menos qualidade que o Cuejar e o Vila Sante. Imagina se tirar o melhor agora do Vila Sante ou do Cuejar. As características do time do Mano são assim. Um time de marcação, um time de pegada. Então, meu terceiro melhor em campo foi o Dodge. Jogou demais e que siga jogando muito. E vou fazer aqui uma menção honrosa ao Igor Serrote. Muito bem também. Um pouquinho afobado, mas é jovem. No geral, muito bom nos desarmes. Toma o drible, não desiste, vai para cima, volta, se recompõe, se entrega demais. A vontade dele já faz a gente ficar bem contente. E jogando bem, tendo um nível bom de desarmes. Melhor ainda. E, gente, ele enfrentou o principal driblador do campeonato, o Soteldo. Tanto que eu ficava preocupado quando o Santos estava com a bola, quando ela estava no pé do Soteldo. Era quem eu mais me preocupava. E o Serrote deu conta do recado. Se nós não perdemos contra o Santos, passou pelos pés do Serrote. A menção rosa fica sendo para Igor Serrote. Bom, gente, resumindo, era isso. Cumprimos nosso objetivo, ganhamos os 3 pontos em casa, estamos no caminho certo. Eu confio muito, muito, muito na dupla Mano Menezes e Felipão. Também falaram que o Felipão estava muito eufórico no vestiário. Isso é legal, gente. Isso é legal, muito legal. Não tinha isso na época do Quinteiros. É outro ambiente. E repito, muito culpa do próprio Quinteiros, que era um cara bem fechado. O Mano não vai se sujeitar ao elenco. Mas ele, de forma inteligente, vai ouvir as opiniões. Esse é o principal ponto da questão. Não se preocupem, o Mano não vai ser um cordeirinho mandado pelo grupo. A gente conhece o Mano, gente. A gente conhece o Mano. A gente já viu trabalhar no Grêmio, no Corinthians, no Cruzeiro. Ele só não é burro. Ele sabe ouvir.
Ele sabe ouvir as outras pessoas. E agora nada melhor que estar ouvindo conselhos de nada mais, nada menos que Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Eu estou percebendo, não estou inventando, eu estou percebendo pelo que eu estou vendo. Sei que tem uma parcela da torcida que está torcendo contra o Mano Menezes por causa do Quinteiros. Inexplicável isso, mas tem. Mas o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que vocês não vão conseguir atrapalhar a reconstrução do Grêmio. Não vão. O Mano vai ter tranquilidade para trabalhar assim. Deixem para julgar depois que o cara tiver uma boa margem de treinos. Saibam julgar e saibam ser justos. A gente está num processo de reconstrução porque o Quinteiros também não deixou nada de bom, nada construtivo. Principalmente no setor defensivo. Ele não teve uma mínima evolução. Eu sei que os torcedores justos vão ter paciência com o Mano Menezes. Podem até cobrar. Pode até dizer, ó, está errando nisso e naquilo. Mas jamais vão fazer a comparação injusta de com 2 semanas de trabalho ser comparado a um cara que teve 3 meses. Esse tipo de análise é só quem torce para treinador que faz. Era isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Futebol Simples. Obrigado.